você mais uma vez aqui, entre Rios de Minas, com o Despertar da Consciência, no Somos Um, e nós vamos bater um papo legal, filosófico aqui, com o Júlio, está aqui ao meu lado. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos que estão assistindo também o canal. Obrigado. Júlio, o que te faz vir aqui, passar um fim de semana maravilhoso ao redor da natureza? Não só com essa paisagem, com essa atmosfera, esse ambiente, mas o que te atrai sobre esse despertar de uma nova consciência, essa inteligência emocional? Olha, no fundo a gente quer se entender, né? Quer buscar ter acesso ao mundo espiritual e com isso conseguir ter mais segurança, mais integridade e mais paz, mais felicidade no conceito, né? Da paz e da felicidade que cabe a cada um. Para mim, esse curso me proporciona isso, me dá essa condição de me elevar como ser humano e, consequentemente, ter mais tranquilidade, saber que eu estou fazendo as coisas da melhor maneira, me sentir mais seguro na condução da vida e nessa busca que a gente tem, que eu tenho, que todo mundo tem. No fundo, todo mundo quer ser feliz. E aqui eu acho que é uma oportunidade para a gente desenvolver isso melhor. E sobre a temática aí do mundo melhor, o que seria o seu mundo ideal, Júlio? Olha, eu vou falar do meu pessoal. Me sentir o mais íntegro possível, né, para que eu possa passar essa segurança interna de forma externa e com isso fazer da minha melhor versão, fazer ser até um ponto de referência para algumas pessoas que eu passei por depressão, ok? Então, se eu tiver mais ferramentas para me explicar ou para me passar para as pessoas, já é um ponto que me traz felicidade. Já me traz essa segurança e é um retorno que eu estou dando para quem eu posso. Para mim já é um ponto crucial para a minha própria felicidade. E esse mundo ideal, então, você falou, repetiu, felicidade. Você acha que está faltando ou que nós merecemos ou precisamos, necessitamos de mais felicidade? Sim, porque eu acho que no fundo todo mundo é um ideal comum, um desejo comum, ser feliz. E o conceito aí a pessoa identifica o que é ser feliz, mas todo mundo quer ser feliz. E o que a gente vive, as oportunidades que a gente tem, o sistema que nos é oferecido e a forma que a pessoa caminha, no meu modo de ver, está muito longe disso. Essa desigualdade toda, essas discrepâncias todas que tem na civilização, que teoricamente é civilização, é um avanço, para mim está andando na contramão. Então a pessoa quer ser feliz, mas não tem nada no sistema para que isso aconteça, a pessoa não tem essas oportunidades e se perde. Então eu também tem essas dificuldades, essa crise existencial que todo mundo tem, ela é gerada por causa do sistema, da civilização que a gente vive e no fundo boa parte das pessoas não percebe isso, acha que é normal esse jogo de disputa, de julgamentos, de competitividade. Não é isso. Isso aí não traz nenhum tipo de paz para ninguém. No meu conceito, isso, como a gente está andando na contramão, essa dificuldade ela fica muito difícil de ser alcançada. Ela pode ser ilusória. Se eu compro um carro mais novo, eu tenho a ilusão de que eu sou feliz. Por exemplo, se eu consigo um emprego melhor, se eu consigo ganhar não sei quantos milhões para fazer as minhas coisas, eu tenho a impressão, a ilusão de que eu sou feliz. Mas isso não é felicidade. A felicidade vem do ser, a felicidade vem de estar pleno. E a plenitude não vem dessas coisas. Quer dizer que, basicamente, sempre quando eu filosoficamente bato um papo com alguém, nós estamos sempre referindo a isso, ao ser, ter, parecer, que hoje o Jabor tem essa crônica maravilhosa, que antes nós tínhamos que ser alguém, ser pensante, ser humano, ser espiritual, e passamos a ter para achar que sermos. Então, ter para ser, e aí hoje ele refere que nós passamos para a pior fase, que é o parecer que somos, parecer que temos. Então, parece que ser para ter o parecer no final.
E o que você está me dizendo é que não, parece que nós temos que voltar, nós estamos andando na fila contrária, nós temos que voltar, não é para ser, nem para ter, e é para ser mesmo, não é isso? É assim, no meu modo de ver, o que vai conseguir dar essa condição para que a pessoa consiga atingir a plenitude é o ser. Não existe ter. Não existe ter. Ter é uma coisa terrena mesmo, né? Da gente ter essa busca, essa necessidade de ter. Cara, o que a gente tem que ter é integridade. E isso tem a ver com ser. O que a gente tem que ter é saber que tudo que você faz está fazendo da melhor maneira, está fazendo da maneira mais pura, está fazendo com coração. Isso falta, né? Então é essa a forma de ser feliz, de ser completo, tá? E aqui na Terra eu acho que é muito complicado. A depressão, tudo isso que vem acontecendo hoje em dia, ou sempre aconteceu, é exatamente por causa dessas coisas que são passadas, dessa competitividade, do julgamento, que teoricamente é natural. Mas não é natural, nós estamos todos aqui juntos, vivemos todos juntos. Então a gente tinha que ter essa integridade, tinha que ser um pelo outro mesmo, de verdade. Mesmo muita gente quer fazer as coisas, tem boa vontade, mas não faz. Está preso numa rede que não tem muita oportunidade. Aí vai ali no sinal e dá um dinheirinho para um cara. Ah, o cara é bacana. Ok, ele está ajudando uma pessoa naquele momento, mas nem a pessoa que está recebendo, nem você que está dando, de fato, está recebendo ou dando alguma coisa. Então esse tipo de coisa aí é o ter, né? De certa forma é o ter. O ser é diferente, o ser é para pessoas iluminadas. E essas pessoas, aí você pensa assim, pô, mas as pessoas são iluminadas, eu não consigo ser assim. A gente devia ser assim. Todos deveríamos ser assim. Mas o mundo não oferece as oportunidades. Então uns pouquíssimos conseguem isso. Aí a pessoa acha que ela está num nível inalcançável. Ao contrário. A gente é que não consegue compreender que estamos sendo levados para baixo, conduzidos para baixo, aceitando tudo isso e fica parecendo que aquelas pessoas são iluminadas. Elas são, de fato, o que todos deveriam ser. Olha que legal você falando, e parece que você está toda hora citando um condicionamento que já é imposto para nós antes da maternidade, né? Desde o berço, e aí a gente vai entrando nesse sistema de alienação, de manipulação, de pré-condicionamento, e a gente começa a acreditar. E aí nós vamos voltar lá na época da mitologia, na época dos filósofos. Platão, com o mito da caverna, a alegoria, dizia dessa realidade, dessa falsa realidade criada. Nós estamos de costas para a caverna, para a saída, vendo sombras, imaginando coisas, criando monstros, acorrentados, mas recebendo comida e água básica. Uhum. E aí cria uma falsa zona de conforto, e que quando você é liberto, você é considerado louco. Os que estão lá dentro presos vão querer te apedrejar se você voltar para soltá-los. E aí toda vez que você está falando dessa iluminação, por exemplo, essa pessoa que é supostamente iluminada, estou lembrando até do nosso papo com o Vagalume ontem. E aí eu vou falar da iluminação que todas as vezes que você tenta fugir desse sistema, ou quebrar essas barreiras, esses paradigmas, esses dogmas nos impostos, você é considerado louco, você é considerado fora do padrão, você é considerado que não vai ter uma aceitação. E aí é muito fácil de sucumbir, é mais difícil de conseguir trilhar esse caminho fora, e é imposto para você que você não vai ter um resultado satisfatório, você não vai conseguir semear a palavra, você não vai conseguir fazer o seu caminho. E aí a gente volta a se inserido no sistema e volta de novo a ser corrompido por aqueles, né, falsos conceitos de felicidade, que você quer dizer, da materialização, que sem a matéria, sem isso você não é bem sucedido. Isso na escola eu vejo que nós entramos na escola, todo mundo quer saber das nossas notas, de se você vai passar ou não. Sim. E aí quando você pergunta, mas por que isso? Igual você está me falando, por exemplo, você tem que estudar, tem umas regras na escola, umas matérias que você nunca vai ver na vida. Não fazem muito sentido porque você não vai utilizar, não vai trazer benefício prático. Se você só vai saber que aconteceu, mas para a prática não vai te trazer benefício. Que me perdoe as pessoas que gostam de história, que é importantíssimo, né? Mas eu lembro que eu estudei sobre Luís XV, rei da França. Ok, é um conhecimento, isso é importante, é positivo, mas na prática não me serviu para nada.
Então deveria ter algum tipo, por exemplo, de escolas, falando de escola, deveria ter algum tipo de ensinamento alternativo que valorizasse o ser humano, que desse à pessoa princípios, que desse à pessoa integridade, né? Que passasse essas coisas, que deixasse a própria pessoa, no decorrer da vida, poder ter a oportunidade de dar a melhor versão dela, de mostrar o que ela tem de melhor. E isso aí é uma regra, são robotizados, né? Tem um sistema de estudos que acha-se que é o perfeito para todos, e assim é passado para todos igualmente. A gente não é igual. Então já começa uma coisa sem sentido. Se eu não sou igual a você, por que eu tenho que aprender as mesmas coisas que você? Quer dizer, olha para você ver, onde a escola que a gente fala assim, vai lá para aprender, para você estudar, para você conseguir ser alguém na vida. Esse alguém que você está falando é pro ter. Porque se fosse para o ser, nós teremos oportunidade de escolha desde lá, de escolher matérias que nós poderíamos ir bem, que nós temos dons para poder sobressair nelas, estudar afinco, com vontade, com amor, aquilo, dedicar aquilo, não matérias desenvolver impostas. Desenvolver muito mais. Não matérias impostas, onde nós temos que alcançar notas, decorar coisas que nós não aprende, acaba decorando, colando para passar em determinado. Você acaba enganando, né, o sistema, e sendo enganado. Cola e sendo enganado, passa de qualquer jeito, porque você tem a obrigação de passar para poder chegar lá na frente, cursar uma faculdade, os poucos que têm essa oportunidade. E dos poucos que têm essa oportunidade, que hoje já são muitos perto do que antes, mas aí quando termina essa tal faculdade, universidade, muitos dizem arrependidos pelo o curso que foi feito, porque foi imposto às vezes pelos pais ou pela sociedade naquela época, por determinada tendência, que aquilo está dando dinheiro, tem emprego, não tem. E aí no final do dia aquela pessoa não exerce aquela profissão. Ou se exerce com uma vontade ou não com amor. E aí é fadado pelo dinheiro. Mas eu estou ali por causa do pelo ter. Pelo ter. Sempre pelo ter. E aí você vai fazer isso depois, eu falo assim, pelo ter. Você trabalha muito, você não tem tempo de pensar nas coisas do ser. Mas por que você não tem tempo? Porque as coisas do ter estão te tirando do foco. E aí a alienação vai começar. E você, cada vez mais lutando pelo ter, por parecer, redes sociais, você tem que ter um carro bom, uma casa boa, e isso tudo. E no final da vida, quando você vai entrevistar, conversar com pessoas idosas, você vai em nada disso tem importância. Isso que é nada incrível, disso tem importância. Quando a pessoa chega lá na hora, realmente no final, que ela já está vendo que o tempo dela está acabando, o que ela fez com o tempo dela? Para ela? Nada. E às vezes construir um império no ter. Aí a pessoa pode até se sentir bem com aquilo, né? Mas isso é matéria, é material. E quando a pessoa tem o ser mais presente, isso não tem importância. E não tem. Você não leva nada. Então vamos imaginar que a gente tem uma alma mesmo. Aí eu tive um monte de coisas materiais. Saí daqui. Qual o benefício que a alma teve na hora que sai daqui? Que tipo de coisa que ela leva desse lado material? Zero. Isso é óbvio. O famoso caixão não tem gaveta. Isso é óbvio. A pessoa vai levar o quê? As coisas que ela aprendeu, a alma que ela desenvolveu, né? O crescimento espiritual que ela teve. Isso aí é o importante. Mas, no entanto, na prática a gente acha isso só é uma utopia. Porque ninguém de fato busca isso. Não é isso que se importa, não é isso que a sociedade deixa pra gente. Aí eu vou falar assim, para dar um exemplo. Às vezes eles dão um exemplo de uma pessoa que mora numa favela, que não deveria nem ter, e essa pessoa consegue formar em filosofia ou medicina, né? Vamos pôr medicina. E aí dá aquilo como exemplo, como é que aquela pessoa foi capaz, como é que quando uma pessoa quer, ela consegue atingir isso, tá? É muito legal ver uma pessoa fazer isso, porque é um mérito muito grande, porque o sistema não dá essa oportunidade. Então é um mérito muito grande que ela tem. Ninguém tira esse mérito dela. Mas se de cada 100 ou 1000 pessoas que estão estudando hoje na favela, 990 quiserem formar, e eu acredito que a grande maioria quer, ou ser médico, ou ser engenheiro,
Vão conseguir se todos quiserem? Vai ter espaço para todo mundo fazer isso? Então é uma utopia. Ou uma pessoa como um exemplo, se não tem espaço e oportunidade para todo mundo, para quê? ele vai servir de exemplo, mas se todo mundo pode tentar seguir esse exemplo, que é dado, olha, siga esse exemplo, mas se todo mundo quiser seguir, vai fechar as portas, não vai conseguir. Então isso é uma utopia, esse tipo de coisa aí que a pessoa deveria pensar, a humanidade deveria dar essas oportunidades, e essas oportunidades são irreais, elas de fato não existem. Então, parabéns mesmo para quem consegue, dentro do sistema, sair de uma situação dessa e atingir esse ápice. Mas não é porque ele é especial e os outros todos são ruins. Porque é assim que a gente imagina. Então ele conseguiu, o resto todo fracassou. Não fracassou, não. É porque realmente o sistema não permite. Então não fracassaram. E ele ilude com essa ludibriação de 1% que consegue, e a gente, tá vendo? Que cara legal, você olha só o lado positivo do cara, e realmente é legal mesmo, tem que dar mérito. Sim. Mas os outros são Nós estamos falando de uma outra coisa mais profunda, não contra essa pessoa, pessoal. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos dizendo do sistema. E o sistema nos enganando, nos ludibriando com essa história, o que permite? Que ainda assim, quando você, igual você citou, 90% vão querer, se você questionar e perguntar, formar ou medicina, seja qual profissão que for, mas talvez inserido no ter. Porque vem exemplos assim, mas aí eu posso adquirir uma casa, eu posso adquirir um carro, eu posso ter um salário bom. Para ver como é que o ter é fraco. E aí o que acontece? Muita gente que forma, às vezes, um exemplo, você citou medicina, que é um super importantíssimo. Claro. Os pais, antigamente, até hoje, eu quero que meu filho seja médico, um doutor. E aí o que acontece? Muita gente forma sem ter aquela aptidão, sem ter aquele dom natural, pelo salário bom, por ser pelo status. Por ser concorrido, por ser mais difícil. Os pais enchem a boca, vão gloriar. E ele não exerce aquela profissão com aquele amor, com aquele, né? E isso nós estamos falando em todas as áreas. Eu estou claro que dando um exemplo da medicina, mas isso em qualquer área. E também não quer dizer, a gente não está falando que se o médico, o cara que formou para médico, ele formou para ter. Não, de maneira nenhuma. Mas sistema. Acontece. E isso inserido, um exemplo que eu vou te dar também, que eu fiquei assim, pensando ali, nós estamos aqui no fim de semana maravilhoso, viemos para cá desde sexta à noite, estamos entre rios e com a visão dessa, com a natureza dessa, com pessoas maravilhosas ali, falando de coisas do ser, de coisas essenciais, coisas que abstratas para muitas pessoas, que só se sente no coração, só na consciência. Mas quantos de nós conseguimos reunir aqui para poder falar sobre essas coisas? Agora, se tivéssemos dado aqui um churrascão, um festão, os bailes... Você não podia nem convidar todo mundo. Não fala com mais ninguém não, porque tá cheio e tal. Senão não vai caber. Nós temos que fechar o portão correndo, né?